Imagine-se em um tempo muito distante, em que rios como o Nilo e o Eufrates não eram apenas cursos d'água, mas artérias vivas de civilizações inteiras. Um tempo em que o mundo era mais silencioso, mas também mais grandioso. No horizonte, erguiam-se estruturas tão imponentes que pareciam desafiadoras até mesmo aos próprios deuses. Neste mundo ancestral, a palavra maravilha não era usada de forma leviana. Ela se referia ao que ultrapassava os limites do possível. A pirâmide que tocava o céu, os jardins que flutuavam sobre as cidades, as estátuas que pareciam respirar. Monumentos que nasciam não apenas da pedra, mas do desejo humano de tocar o divino e ser lembrado para sempre. Os antigos não tinham internet, nem energia elétrica, nem máquinas, mas tinham algo ainda mais poderoso: a vontade. A vontade de construir o impossível. E foi assim que nasceu a ideia das 7 maravilhas do mundo antigo. Um catálogo daquilo que, para seus contemporâneos, era o auge da arte, da engenharia e da inspiração humana. Mas por que 7? Para os povos da antiguidade, o número 7 tinha um simbolismo profundo. Representava a perfeição, a totalidade. Havia 7 planetas conhecidos, 7 dias da semana, 7 notas musicais. Reunir 7 obras-primas em uma lista era quase como ordenar o mundo, dar-lhe sentido e beleza. A origem dessa lista mágica está nos escritos dos primeiros historiadores e viajantes, como Heródoto, Fílon de Bizâncio e Antípatro de Sidom. Eram homens fascinados pelo mundo e seus feitos. Viajavam por mares e desertos, anotando em pergaminhos aquilo que seus olhos testemunhavam e o que suas mentes talvez aumentavam com certo exagero poético. Essas maravilhas não eram apenas edifícios, eram testemunhos. Testemunhos da genialidade humana e do desejo eterno de deixar uma marca no tempo. Porque, no fundo, o ser humano sempre teve medo do esquecimento. E ao erguer uma pirâmide de 140 metros de altura ou plantar um jardim suspenso em pleno deserto, ele gritava para o futuro: "Nós estivemos aqui e fizemos isso." A lista das 7 maravilhas incluía obras de diferentes cantos do mundo conhecido: Egito, Grécia, Pérsia, Mesopotâmia, Anatólia. Cada uma carregava consigo não apenas beleza e técnica, mas também lendas, reis, deuses e histórias de amor e destruição. Neste especial, vamos embarcar juntos numa jornada de milhares de anos. Visitaremos pedra por pedra, terra por terra, mito por mito. Descobriremos não só o que eram essas maravilhas, mas também por que foram construídas, como desapareceram e o que ainda resta delas hoje. Porque falar das 7 maravilhas é falar de nós mesmos. É lembrar que, mesmo antes da tecnologia, o ser humano já sonhava alto. Já transformava a matéria em eternidade. Já erguia monumentos não apenas para os olhos, mas para a alma. Prepare-se, a viagem está apenas começando. E nosso primeiro destino é um velho conhecido que ainda hoje desafia os séculos. A grande pirâmide de Quéops, no coração do Egito Antigo, no coração do deserto egípcio, sob o sol abrasador e entre dunas que dançam com o vento, ergue-se uma estrutura que desafia o tempo. A grande pirâmide de Quéops, também conhecida como a pirâmide de Khufu, não importa quantos séculos passem, ela permanece ali imperturbável, silenciosa, observando gerações de homens que tentam decifrá-la. Construída por volta do ano 2560 A.C., essa pirâmide é a mais antiga e a única que ainda permanece de pé entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Uma montanha de pedra cuidadosamente alinhada, erguida quando nem a roda era comum no Egito. Como foi possível? Essa pergunta ecoa até hoje nos corredores das universidades e nos documentários da televisão. A pirâmide tem cerca de 146 metros de altura, embora hoje esteja um pouco mais baixa devido à erosão,
e foi, por milhares de anos, a construção mais alta do planeta. Só esse fato já bastaria para colocar lá entre as maiores façanhas da humanidade. Mas o que a torna ainda mais impressionante é a precisão com que foi construída. Cada um dos seus 3 milhões de blocos de pedra pesa entre 2, 5 e 80 toneladas. Muitos estudiosos acreditam que os egípcios usavam trenós puxados por trabalhadores sobre areia úmida para reduzir o atrito. Outros defendem o uso de rampas retas, curvas, espirais para elevar os blocos. A verdade é que ninguém sabe ao certo. É um mistério que ainda escapa à ciência moderna. Mas não era apenas uma questão de força bruta. A base da pirâmide é praticamente nivelada ao milímetro e seus lados estão perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. Para uma civilização sem bússolas, GPS ou computadores, isso é algo que nos obriga a parar e pensar. E o propósito? Oficialmente, a pirâmide seria o túmulo do faraó Quéops. Mas, ao contrário de outras tumbas egípcias, não há pinturas nas paredes, nem inscrições, nem cenas da vida após a morte. Só câmaras de pedra, passagens e um vazio intrigante. Isso levou muitos a especular que a pirâmide possa ter tido outro uso, talvez espiritual, astronômico ou até energético. Alguns pesquisadores notaram que a disposição das 3 pirâmides de Gizé se assemelha ao cinturão de Órion, uma constelação reverenciada pelos egípcios. Seria coincidência? Outros apontam para o uso da razão áurea em suas proporções, sugerindo um conhecimento matemático avançado e misterioso. Existem também câmaras escondidas, túneis bloqueados por pedras gigantes, e até sensores modernos detectaram espaços ocos ainda inexplorados dentro da estrutura. O que pode haver lá dentro? Tesouros? Textos antigos? Ou apenas mais perguntas? Apesar das teorias e debates, o que permanece é o fascínio. A pirâmide de Quéops não é apenas um amontoado de pedras. Ela é um símbolo de poder, de fé, de ambição. Representa uma civilização que, há mais de 4.000 anos, já sonhava com a eternidade. E esse sonho permanece vivo a cada visitante que contempla sua silhueta contra o céu egípcio, a cada pesquisador que tenta decifrar seus segredos, a cada pessoa que, mesmo à distância, se pergunta: como eles fizeram isso? Assim, a Grande Pirâmide continua a cumprir seu propósito, manter viva a memória de um povo que se recusou a ser esquecido e que, de fato, jamais será. Imagine um oásis vertical, florescendo no meio de um império de tijolos e areia. Árvores altas, vinhas pendentes, perfumes doces de flores exóticas misturados ao som da água correndo por canais invisíveis. Assim eram descritos os jardins suspensos da Babilônia, uma maravilha tão mágica que muitos se perguntam se realmente existiu. Segundo a tradição, os jardins foram construídos por ordem do rei Nabucodonosor II por volta do século VI a.C., como presente para sua esposa, a rainha Amitis da Média, que sentia saudade das montanhas verdes de sua terra natal. Para aliviar sua melancolia, o rei decidiu trazer as montanhas até ela. Um gesto de amor que desafiaria a lógica da engenharia antiga. Mas eis o primeiro enigma: nenhum texto babilônico da época menciona os jardins. Nenhuma tabuinha de argila, nenhuma inscrição em pedra. A primeira descrição detalhada vem de autores gregos séculos depois, como Estrabão e Diodoro da Sicília. Isso levanta uma dúvida persistente entre arqueólogos. Os jardins suspensos foram reais, ou uma bela invenção poética? Se existiram, sua construção foi um feito monumental. Os relatos descrevem plataformas em degraus, como terraços empilhados, sustentados por colunas. Sobre essas plataformas, uma terra fértil abrigava árvores frutíferas, palmeiras, arbustos floridos e vinhas. Tudo isso em pleno deserto, sob um sol escaldante.
Como era possível manter um jardim desses vivo? A resposta estaria na engenharia hidráulica. Os babilônios teriam utilizado um sistema engenhoso, semelhante ao parafuso de Arquimedes, uma espécie de rosca giratória capaz de levar água do rio Eufrates até os terraços superiores. Um sistema que exigia conhecimento de mecânica, força de trabalho constante e um comprometimento diário com a beleza. Outros estudiosos acreditam que os jardins talvez nunca tenham estado em Babilônia, mas sim em Nínive, capital do Império Assírio. Escavações modernas encontraram ali vestígios de sistemas de irrigação avançados e relevos, mostrando jardins reais em plataformas elevadas. O rei Senaqueribe, que governou Nínive no século VII a.C., se orgulhava de seus projetos hidráulicos. Teria sido ele o verdadeiro autor dos jardins? A confusão talvez seja fruto do fascínio que o nome Babilônia sempre exerceu. Cidade dos portões azuis, dos zigurates imponentes, da torre que queria tocar os céus. A lenda dos jardins combinava perfeitamente com esse cenário místico e luxuoso, e a posteridade os colocou ali, mesmo que o solo diga o contrário. Seja onde for, os jardins suspensos continuam sendo um símbolo do que a humanidade é capaz de fazer quando junta amor, beleza e engenho. Uma mulher com saudades de casa. Um rei disposto a mudar o mundo por ela. Um jardim nas nuvens, regado pela vontade de encantar. Hoje, tudo o que resta são palavras gravadas em livros, murmuradas em documentários, sonhadas por quem se deixa levar pela imaginação. Nenhum tijolo foi encontrado, nenhum pedaço de raiz preservado. Mas a ideia persiste. Porque às vezes, a maior maravilha não é a que se pode tocar, é a que se pode imaginar. Se você fechar os olhos por um instante e imaginar o trono de um deus, talvez sua mente o leve à cidade de Olímpia, berço dos jogos, que desafiavam os corpos e celebravam os espíritos. Lá, entre colunas brancas e bosques sagrados de oliveiras, reinava silenciosa e imponente a estátua de Zeus, uma das mais reverenciadas maravilhas do mundo antigo. Criada por volta de 435 a.C., por um dos maiores escultores da história, Fídias, a estátua não era apenas uma representação artística. Era um símbolo da ligação entre os homens e os deuses, uma ponte entre o visível e o invisível. Zeus, o Senhor dos céus, o lançador de raios, o pai dos deuses, estava retratado sentado em um trono majestoso, feito de ébano, marfim, ouro e pedras preciosas. Sua expressão, embora serena, impunha respeito. Ele não olhava com raiva, mas com certeza também não pedia permissão. A estátua média, cerca de 12 metros de altura, tão alta que, segundo os relatos, parecia que Zeus mal cabia dentro do templo. Sua cabeça quase tocava o teto, como se os arquitetos tivessem subestimado a grandeza do deus. Isso não era um erro, era um recurso simbólico. Zeus não estava contido pelo espaço dos mortais. Na mão direita, ele segurava uma pequena estátua de Nice, a deusa da vitória, como se lembrasse aos visitantes que todo o triunfo vinha da sua vontade. Na mão esquerda, um cetro com uma águia no topo, o pássaro sagrado de Zeus, símbolo de visão e poder. O trono em que ele se sentava era uma obra-prima por si só. Decorado com cenas da mitologia grega, era como um livro esculpido em madeira e ouro. Heróis, monstros, deuses e titãs todos ali, compondo a narrativa cósmica que o próprio Zeus dominava. Mas o que tornava a estátua verdadeiramente especial não era apenas seu tamanho ou riqueza de detalhes. Era o que ela transmitia. Para os gregos, ela era a presença real de Zeus em Olímpia. Não uma imagem, mas uma encarnação divina. Estar diante dela era estar diante do sagrado. E essa experiência era única. A luz natural, que penetrava pelas janelas altas do templo, tocava o marfim e o ouro, fazendo com que a estátua parecesse brilhar por conta própria.
Muitos visitantes choravam ao vê-la pela primeira vez. Outros diziam que nenhum homem poderia morrer em paz sem antes ter olhado nos olhos daquele Zeus. A obra de Fídias foi feita com uma técnica chamada criselefantina, combinação de marfim e ouro, aplicados sobre uma estrutura de madeira. Um processo complexo e delicado que exigia maestria, recursos e fé. Fé de que aquilo que se erguia diante dos olhos seria mais que uma escultura. Seria memória. Seria eternidade. Por séculos, a estátua de Zeus foi o centro espiritual da Grécia. Era lá que atletas faziam juramentos antes dos Jogos Olímpicos e onde embaixadores iam em busca da bênção dos deuses para suas cidades. A presença da estátua transformava a Olímpia num território neutro, respeitado até mesmo por povos em guerra. Mas como toda maravilha, seu fim chegou. Com o avanço do cristianismo e a queda dos cultos pagãos, o templo foi abandonado. Relatos indicam que a estátua foi levada para Constantinopla, onde teria sido destruída num incêndio por volta do ano 475 DC. Outras versões sugerem que ela foi desmontada, ou mesmo destruída por zelotes religiosos. Hoje, tudo o que resta são as fundações do templo e alguns fragmentos da oficina de Fídias. Mas a imagem permanece viva em livros, pinturas, reconstituições digitais. E talvez em algum canto da memória coletiva da humanidade. Porque Zeus, mesmo sentado, continua a nos lembrar do que somos capazes quando queremos tocar o divino com nossas próprias mãos. Se existe um lugar onde o sagrado e o sublime se encontraram em pedra e mármore, esse lugar foi Éfeso, na Ásia Menor, onde outrora se erguia uma das mais esplêndidas maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Mais do que um edifício religioso, ele era um hino esculpido à feminilidade, à fertilidade e ao poder da natureza. Ártemis, a deusa da caça, da lua, da virgindade e da proteção feminina, era uma das divindades mais reverenciadas do panteão grego. Mas em Éfeso, sua figura ganhou contornos próprios. Ali, ela não era apenas uma caçadora. Era uma mãe cósmica, senhora dos animais e das estações, da vida e da terra. Seu culto tinha raízes profundas, mesclando tradições locais e influências orientais. O templo começou a ser construído por volta do século VI a.C., sob a orientação do arquiteto Quercifron, e foi finalizado com a ajuda de seu filho Metágenes. Porém, o edifício passou por várias reconstruções ao longo dos séculos. O que entrou para a história como uma das 7 maravilhas foi o templo reconstruído após um trágico incêndio em 356 a.C. Segundo a lenda, o incêndio foi provocado por um homem chamado Heróstrato, que queria ficar famoso por destruir algo grandioso. Seu nome foi proibido de ser mencionado pelas autoridades, o que, ironicamente, garantiu sua imortalidade. Mas o povo de Éfeso não se deixou vencer pela tragédia. Com o apoio de líderes de toda a Grécia e até mesmo de Alexandre, o Grande, o templo foi reconstruído, maior e mais suntuoso do que nunca. Tinha cerca de 115 metros de comprimento, 55 metros de largura e 127 colunas com 20 metros de altura cada, esculpidas em mármore branco reluzente. Ao entrar naquele espaço, os visitantes eram tomados por uma sensação de leveza e reverência. Os altares exalavam perfumes. Os tetos, trabalhados em madeira de cedro, filtravam a luz em feixes suaves. A acústica amplificava os cânticos, e o chão de pedras polidas refletia os passos dos fiéis como num espelho encantado. No centro do templo, reinava uma imagem incomum de Ártemis. Ao contrário das representações clássicas, essa deusa tinha múltiplos seios ou símbolos de fertilidade no peito, um sinal do seu papel como mãe universal. Estava ladeada por servos,
abelhas e leões, e sua túnica era decorada com signos astrológicos e rituais. Os artesãos que decoraram o templo não pouparam talento. Escultores como Fídias, Policleto e Scopas contribuíram com estátuas e relevos. As colunas apresentavam cenas mitológicas entalhadas em alto relevo. Cada detalhe, da base ao capitel, contava uma história sagrada. Mas o templo não era apenas um centro religioso. Era um espaço de poder econômico e cultural. Mercadores faziam ofertas antes de suas viagens. Mulheres buscavam proteção para o parto. Políticos vinham pedir conselhos. Peregrinos de todos os cantos do mundo helênico se reuniam ali, muitos deles deixando oferendas em ouro, joias e esculturas. Éfeso tornou-se, por causa do templo, uma das cidades mais importantes da região. Seu porto florescia. Suas ruas fervilhavam com dialetos, tecidos, aromas e ideias. O templo era a alma de tudo isso. Um coração de mármore pulsando fé e beleza. Com o tempo, porém, a maré da história virou. O avanço do cristianismo considerou o culto à deusa como pagão. O templo foi saqueado, abandonado e parcialmente destruído por terremotos. Muitos de seus blocos foram reaproveitados na construção de outras estruturas, inclusive na Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla. Hoje, restam apenas ruínas. Uma coluna solitária, solta na planície, tenta erguer-se contra o esquecimento. Mas sua sombra ainda fala alto, porque o templo de Ártemis continua vivo na memória dos homens, na delicadeza da arte e no eterno poder do feminino que jamais se apaga. Na costa da antiga Cária, onde hoje repousa a cidade de Bodrum, na Turquia, um túmulo tão grandioso foi erguido que redefiniu o próprio significado da palavra mausoléu. O mausoléu de Halicarnasso, sexto entre as 7 maravilhas do mundo antigo, não foi apenas um monumento fúnebre. Foi um gesto de amor transformado em arquitetura e um grito de glória lançado contra o esquecimento. Tudo começou com um rei chamado Mausolo, governante da Cária no século IV a.C. Embora estivesse sob domínio persa, Mausolo agia como soberano independente. Fundava cidades, erguia fortalezas e cultivava o luxo grego como poucos. Inteligente, ambicioso e refinado, ele transformou Halicarnasso em uma capital próspera, símbolo da fusão entre Oriente e Ocidente. Mas foi após sua morte que a história realmente ganhou contornos eternos. Sua esposa e irmã Artemísia II, devastada pela perda, decidiu eternizá-lo de uma forma nunca antes vista. Para isso, reuniu os maiores arquitetos e escultores da época, entre eles Pitys, Sátiro, Scopas, Leo Chares e Briaxis, nomes que ecoavam como estrelas no céu do mundo helênico. O que nasceu dessa união de dor e arte foi um mausoléu de proporções épicas. Com aproximadamente 45 metros de altura, o monumento se erguia sobre uma base retangular de mármore branco, rodeada por colunas jônicas e adornada com frisos esculpidos em alto relevo que retratavam cenas de batalhas, triunfos e rituais. A estrutura era dividida em 3 partes distintas. Uma base sólida, onde repousava a câmara funerária, cercada por relevos com cavaleiros e amazonas. Um peristilo de colunas cercando todo o edifício, entre as quais se viam esculturas em tamanho real, uma cobertura em forma de pirâmide escalonada, com 24 degraus, no topo da qual havia uma estátua monumental de Mausolo e Artemísia, montados numa quadriga, uma carruagem puxada por 4 cavalos. Esse detalhe era mais do que simbólico. Representava o triunfo da memória sobre o tempo, a ascensão do amor à eternidade, o poder transformado em mito. Relatos antigos contam que Artemísia, em seu luto, bebia cinzas do marido misturadas em vinho, como uma forma de unir-se a ele espiritualmente. Se isso foi fato ou lenda, pouco importa, o que resta é o gesto.
Ela canalizou sua dor para construir algo que nem o tempo conseguiria apagar. E por um tempo, realmente não apagou. O mausoléu permaneceu em pé por quase 1000 anos, sobrevivendo a guerras, impérios e invasões. Mas, como tantas maravilhas, sucumbiu à força da natureza. Terremotos entre os séculos XII e XV o transformaram em ruínas. Mais tarde, seus blocos foram reutilizados pelos cavaleiros cruzados na construção do Castelo de São Pedro, que ainda hoje domina o litoral de Bodrum. No entanto, parte da alma do mausoléu sobreviveu. Durante escavações no século XIX, arqueólogos descobriram fragmentos de esculturas, relevos e colunas que hoje repousam no Museu Britânico, em Londres. Dentre eles, destaca-se o rosto sereno de Mausolo, o contorno da carruagem, as dobras da túnica de Artemísia. Cada pedaço guarda o eco de uma civilização que, mesmo diante da morte, ousou criar beleza. Mas mais do que arte, o mausoléu deixou um legado linguístico. Sua grandiosidade foi tão marcante que seu nome, Mausolo, tornou-se sinônimo de túmulo monumental. E até hoje, quando falamos em mausoléu, fazemos sem saber uma reverência àquela união de pedra, amor e poder. É por isso que, mesmo em ruínas, o mausoléu de Halicarnasso permanece de pé na memória do mundo. Não como uma sepultura, mas como um altar para tudo o que nos torna humanos. O amor que não se rende, a arte que desafia o tempo e a lembrança que se recusa a morrer. Imagine um Deus feito de metal, de pé à beira-mar, vigiando o horizonte com olhos de fogo. Um gigante que não apenas olhava os navios que chegavam, mas os julgava, os protegia, os abençoava. Assim era o Colosso de Rhodes, a estátua que fez do Sol uma presença tangível e transformou uma ilha em lenda. O Colosso foi construído para honrar o deus Hélio, a divindade solar adorada pelos habitantes da ilha de Rhodes, no mar Egeu. No final do século IV a.C., os rodianos haviam vencido um cerco brutal, liderado por Demétrio Poliórceta, uma vitória considerada milagrosa. Em agradecimento aos deuses, e principalmente a Hélio, os habitantes decidiram erguer uma estátua que não apenas celebrasse sua liberdade, mas a tornasse eterna. E foi assim que nasceu o projeto mais ousado da antiguidade. Uma estátua com mais de 30 metros de altura, equivalente a um edifício de 10 andares. Feita de bronze fundido, montada sobre uma estrutura interna de pedra e ferro. Um verdadeiro colosso-palavra que, desde então, nunca mais significou o mesmo. O escultor encarregado foi Cáre de Lindos, discípulo de Lísipo. Conta-se que ele levou cerca de 12 anos para concluir a obra, utilizando o bronze derretido das armas e máquinas deixadas pelos inimigos derrotados. O que foi criado não era apenas uma estátua. Era um manifesto, um símbolo de orgulho, resistência e transcendência. A pose do Colosso é motivo de debate até hoje. A imagem popular, pernas abertas sobre a entrada do porto, permitindo que os navios passassem entre elas, é provavelmente um mito renascentista. Na prática, seria tecnicamente impossível com os materiais da época. É mais provável que ele tenha sido construído sobre um pedestal próximo ao porto, olhando para o mar, com um braço erguido, segurando uma tocha ou lança, como um guardião do amanhecer. A técnica empregada foi inovadora e arriscada. A estrutura era montada de baixo para cima, preenchida com pedras para dar peso e estabilidade. Placas de bronze eram fixadas com rebites sobre o esqueleto interno. A fundição e o transporte de cada segmento exigiam cálculos, rampas, roldanas e centenas de trabalhadores especializados. Não era apenas arte, era engenharia de fronteira. Por cerca de 60 anos, o Colosso dominou a paisagem egeia. Os viajantes que se aproximavam da ilha viam, antes de qualquer coisa, o brilho dourado da estátua, refletindo o sol como se o próprio Hélio lhes desse boas-vindas. Rhodes se tornara mais que uma cidade.
Era um farol cultural, comercial e espiritual do mundo helenístico. Mas em 226 a.C., um poderoso terremoto sacudiu a região. A estátua, incapaz de resistir à força da terra, partiu-se nos joelhos e desabou. Os rodianos, chocados, consultaram o oráculo de Delfos, que os aconselhou a não reconstruir, lá sinal de que Hélio estava satisfeito com sua homenagem. Mesmo caída, a estátua continuou a inspirar reverência. Durante séculos, os pedaços do colosso permaneceram espalhados pelo solo, e viajantes vinham de longe só para contemplar os restos de seu esplendor. O historiador Plínio, o Velho, escreveu que os dedos da mão eram maiores que o corpo de um homem, e que o monumento impressionava mais em ruínas do que muitas obras intactas. No século VII d.C., os restos foram supostamente vendidos a um comerciante sírio que os levou com 900 camelos. A história parece exagerada, mas como tudo que cerca o colosso, mistura mito e verdade, poeira e ouro. A lenda, no entanto, não foi apagada. O colosso tornou-se arquétipo de todas as estátuas monumentais que vieram depois. Inspiração para artistas, escultores e sonhadores, inclusive para a criação da própria Estátua da Liberdade, que compartilha não só a grandeza, mas também a função simbólica de acolher os viajantes. O Colosso de Rhodes não era apenas um deus de bronze. Era a imagem da resiliência humana diante da adversidade, da esperança de um povo que, ao ser ameaçado, respondeu não com ódio, mas com arte. E enquanto o sol nascer sobre os mares, ele continuará de pé na imaginação de todos nós. No cruzamento entre o mar e a sabedoria, onde as águas do Mediterrâneo beijam as margens do Egito, erguia-se a última das 7 maravilhas do mundo antigo. O farol de Alexandria. Não era templo, nem estátua, nem tumba. Era luz, era tecnologia a serviço da vida, era a lanterna dos homens em busca de terra firme. Construído no século III a.C., na ilha de Faros, em frente ao porto de Alexandria, o farol foi encomendado pelo rei Ptolomeu II Filadelfo, sucessor do império deixado por Alexandre, o Grande. Seu objetivo era claro: garantir que a cidade mais cosmopolita da época, repleta de navios, livros e sonhos, tivesse um guia confiável para os navegantes. E que guia! Com cerca de 120 metros de altura, o farol era o segundo edifício mais alto do mundo antigo, perdendo apenas para a Grande Pirâmide. Sua base era quadrada, com andares progressivamente menores, terminando em uma torre cilíndrica encimada por uma estátua talvez de Zeus, Poseidon ou Hélio. Durante o dia, usava espelhos de bronze polido para refletir a luz solar a dezenas de quilômetros mar adentro. À noite, um enorme fogo era mantido aceso, alimentado por lenha levada por rampas internas. O farol operava como um instrumento de salvação, uma estrela feita por mãos humanas. Mais que uma construção, o farol de Alexandria era um prodígio de engenharia. Sua estrutura resistia aos ventos e ao sal. Suas rampas internas permitiam o transporte de combustível. Seus espelhos ajustáveis revelam o conhecimento dos egípcios em óptica. Era, em essência, o casamento entre arte e ciência. Durante séculos, cumpriu sua função. Milhares de embarcações evitaram naufrágios graças à sua luz. Com o tempo, o farol também passou a simbolizar o esplendor da cidade de Alexandria, lar da maior biblioteca do mundo antigo, da matemática, da medicina, da filosofia, mas como tantas maravilhas, ele sucumbiu aos terremotos. Entre os séculos X e XIV, tremores sucessivos destruíram partes da estrutura, até que ela desabou completamente. Os blocos foram reaproveitados na construção da fortaleza de Kate Bay, que ainda hoje vigia o mesmo mar como se carregasse, em silêncio, a alma do farol perdido. Hoje, submarinistas já localizaram partes submersas de suas fundações, colunas e estátuas gigantes que jazem sob as águas de Alexandria. Fragmentos de uma luz que um dia brilhou para o mundo inteiro.
Mas o farol ainda vive em cada torre marítima, em cada luz de aeroporto, em cada vela acesa em noites de escuridão, porque o desejo de guiar, proteger e iluminar o caminho é eterno. De todas as 7 maravilhas do mundo antigo, apenas a pirâmide de Quéops permanece de pé. As outras, destruídas por terremotos, guerras, incêndios e pela própria indiferença do tempo, deixaram ruínas, fragmentos ou apenas lembranças escritas em pergaminhos. Mas será que isso significa que desapareceram? Talvez não. Porque as verdadeiras maravilhas não se constroem apenas com pedra ou bronze. Constroem-se com intenção, com sonho, com espírito. Elas sobrevivem onde o tempo não alcança, na memória, na cultura, na arte, na linguagem. A cada vez que usamos palavras como mausoléu ou colosso, honramos Halicarnasso e Rhodes. A cada vez que uma criança olha para o céu e imagina deuses nas nuvens, Olímpia revive. A cada vez que se ergue um jardim vertical em meio a um centro urbano, Babilônia floresce de novo. A cada luz que guia um navio, Faros acende mais uma vez. E é isso que as maravilhas foram, são e sempre serão. Reflexos da alma humana, quando ela se recusa a aceitar os limites do possível. Monumentos não à pedra, mas à nossa sede de grandeza, de beleza, de sentido. 7 apenas? Talvez. Mas quem as carrega no peito sabe que são infinitas.